E se tudo o que você aprendeu sobre a história estivesse incompleto? E se os livros que lemos e os documentários que assistimos contassem apenas uma fração da nossa verdadeira jornada? A história oficial é construída sobre as evidências que encontramos. Mas e aquelas que perdemos? Existem objetos lendários que desapareceram nas brumas do tempo. Não falamos apenas de joias ou ouro, mas de artefatos que guardavam um poder e um conhecimento capazes de abalar as fundações do nosso mundo. Se fossem encontrados hoje, poderiam reescrever capítulos inteiros da trajetória humana. Bem-vindos a Luzes e Sombras, o lugar onde investigamos os mistérios que habitam as fronteiras do nosso conhecimento. Hoje, vamos em busca de 3 tesouros perdidos que, se redescobertos, poderiam mudar tudo. Nossa busca começa com um objeto que é, talvez, o mais sagrado e poderoso de todos. Um artefato que, segundo as Escrituras, continha o poder do próprio divino. Estamos falando da Arca da Aliança. Descrita como um baú de madeira de acácia, coberto de ouro por dentro e por fora, e com 2 querubins de ouro em sua tampa, a arca guardava as tábuas dos 10 mandamentos. Mas ela era muito mais que um relicário. Nos textos antigos, ela é descrita como uma arma, uma ferramenta de comunicação direta com Deus e um símbolo da sua presença na terra. Onde quer que a arca fosse, vitórias eram conquistadas e eventos extraordinários aconteciam. Por séculos, ela foi o centro da fé hebraica, guardada no lugar mais sagrado do Templo de Salomão, em Jerusalém. E então, por volta de 587 a.C., o exército da Babilônia invade a cidade e destrói o templo. Nos registros detalhados de tudo que foi saqueado, não há uma única menção à Arca da Aliança. O objeto mais importante do templo simplesmente some da história. Como algo tão fundamental pôde desaparecer sem deixar rastros? 2 teorias principais tentam responder a essa pergunta. A primeira nos leva para o sul até a Etiópia. Uma antiga tradição etíope, registrada no livro Quebra-Nagast, afirma que o filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá, teria levado a arca para seu reino para protegê-la. Segundo essa tradição, a arca original está guardada até hoje em uma pequena capela na cidade de Aksum, protegida por um único monge guardião que nunca pode deixar o local. Ninguém tem permissão para vê-la. Seria possível? A segunda teoria sugere que a arca nunca deixou Jerusalém. Sabendo da iminente invasão, os sacerdotes do templo a teriam escondido em um complexo sistema de túneis e câmaras secretas construído exatamente para este propósito sob o monte do templo. Lá, ela permaneceria, em segurança, esperando o dia em que o templo fosse reconstruído. Imagine o impacto de sua descoberta. Se a encontrássemos na Etiópia, isso validaria uma tradição moral de milênios. Se a encontrássemos sob Jerusalém, seria a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, um evento de proporções globais. Nosso segundo tesouro não é de ouro, mas de algo infinitamente mais valioso: conhecimento. Por séculos, a cidade de Alexandria, no Egito, foi o farol intelectual do mundo, e no seu coração ficava a grande biblioteca de Alexandria. Ela não era apenas um depósito de livros. Era um centro de pesquisa, uma universidade, o lugar onde as maiores mentes da antiguidade se reuniam para debater, calcular e mapear o universo. Estima-se que ela abrigava mais de 500 mil de rolos de papiro, contendo a totalidade do saber daquela era. O que exatamente nós perdemos? Perdemos as obras completas dos grandes filósofos e dramaturgos gregos, das quais hoje só temos fragmentos. Perdemos tratados de astronomia que mapeavam estrelas com uma precisão que só seria alcançada novamente 1000 anos depois. Perdemos conhecimento de medicina, matemática e engenharia que poderiam ter acelerado o progresso humano em séculos. Perdemos a história de civilizações inteiras, contadas por elas mesmas. Ao contrário do mito popular, a biblioteca não foi destruída em um único incêndio. Sua queda foi um processo lento, uma série de eventos destrutivos ao longo de séculos.
Mas isso abre uma possibilidade fascinante. Diante do perigo, muitos estudiosos podem ter previsto o fim e contrabandeado os rolos mais importantes para fora da cidade. A teoria é que cópias, ou mesmo originais, sobreviveram, escondidos em mosteiros, em bibliotecas secretas como a do Vaticano ou em coleções particulares que foram passadas de geração em geração. A descoberta de apenas um desses textos perdidos seria como encontrar um elo perdido em nossa história intelectual, uma janela para um passado de genialidade que foi quase totalmente apagado. Nossa última busca nos leva para a América do Sul, em perseguição a uma lenda que alimentou a cobiça de conquistadores por gerações: El Dorado. Mas o verdadeiro tesouro não é uma cidade pavimentada de ouro. O verdadeiro segredo é muito mais profundo. El Dorado, o Dourado, não era um lugar, mas uma pessoa. Era o título dado ao novo líder do povo muisca, que habitava a região da atual Colômbia. Em seu ritual de posse, o novo cacique era coberto com pó de ouro e navegava até o centro do sagrado lago Guativata, em uma balsa, e, como oferenda, mergulhava nas águas enquanto seu povo jogava artefatos preciosos de ouro e esmeraldas no lago. Os conquistadores europeus só viam o valor material. Eles tentaram várias vezes, e sem sucesso, drenar o lago em busca de ouro. Mas eles não entendiam que o verdadeiro tesouro não era o metal, mas o que ele representava. Cada peça jogada no lago era um registro, um pedaço da história, da cosmologia e da identidade de um povo. Aqueles artefatos contavam a história dos muisca, uma história que foi, em grande parte, silenciada. No fundo daquele lago não repousa apenas uma fortuna, mas uma biblioteca de metal, uma cápsula do tempo de uma civilização brilhante. Poucos itens foram recuperados da borda do lago, e sua sofisticação já é impressionante. O que mais estaria lá, nas profundezas intocadas? Mapas de estrelas? Registros de dinastias? Segredos da metalurgia? Se a tecnologia moderna nos permitisse explorar o fundo de Guativata de forma segura e respeitosa, não estaríamos apenas recuperando ouro. Estaríamos recuperando a voz de um povo. Estaríamos reescrevendo a história do continente americano antes da chegada dos europeus. A Arca da Aliança, o conhecimento de Alexandria e a sabedoria de El Dorado. 3 tesouros que provam que a história não é uma linha reta, mas um imenso quebra-cabeça com peças fundamentais ainda faltando. A busca por eles é uma jornada que nos leva aos limites da fé, da ciência e da ambição, e nos lembra que os maiores tesouros não são os que podemos possuir, mas os que podem nos ensinar quem realmente fomos. Os segredos continuam lá fora, esperando entre a luz do conhecimento e as sombras do esquecimento. E você? Qual desses tesouros você acredita que está mais perto de ser encontrado? E qual deles teria o maior impacto no mundo de hoje? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Se você gosta de desvendar os grandes enigmas da nossa história, não se esqueça de se inscrever no Luz e Sombras e ativar as notificações. Até a próxima investigação!